Olá, paz e alegria. Sou a Melinha, consagrada da comunidade católica Epifania, e hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouquinho da vida de São Bento. São Bento de Núrcia, né? O homem que deixou Deus brilhar na sua vida e brilhou nessa terra refletindo esse brilho de Deus. Ele que nasceu em Núrcia, na Itália, no ano 480 e de uma família muito rica, muito abastada, né? Tinha uma irmã gêmea que também é santa, Santa Escolástica. E segundo a tradição, ele ficou órfão muito cedo, praticamente bebê, logo que nasceu, e foi criado por seu pai e uma ama. E uma família onde ele tinha todo o conforto, né? E quando ele chegou na idade de estudar fora, foi enviado para estudar em Roma. E em Roma, né, onde ele foi para, vamos dizer assim, aumentar os seus conhecimentos, ele vai se encontrar com uma sociedade marcada pelo vício, pelo ócio, marcada pelos prazeres, totalmente afastados de Deus. E isso vai chocar, e isso vai fazer com que ele se afaste. Então ele não termina seus estudos, deixa Roma e se retira para a solidão dos montes ao leste da cidade e vai se fixar num monte, né, o Monte Subiaco. E ali ele vai ficar durante 3 anos. É o período onde ele vai trabalhar toda a sua espiritualidade. Vai viver sozinho numa gruta e ali, na oração, no jejum, na reflexão da palavra de Deus, ele vai deixar Deus agir na sua vida. Ele vai tentar e vai buscar, através dessa força de Deus, da oração, vencer as tentações da sua vida. As tentações que o ser humano busca, da autossuficiência, do orgulho, da vaidade, a tentação da sensualidade, todas essas tentações, através da sua ascese, ele vai buscar. Então vai ser um tempo de profunda oração, de profunda transformação, de um profundo encontrar-se com Deus. Depois desses 3 anos, ele vai para Monte Cassino, né? E ali no Monte Cassino, eles vão começar a formar as primeiras comunidades, né? São os monges, São Bento é o fundador, né, da Ordem dos Beneditinos, e ele vai começar a formar a sua pequena comunidade, seus monges, as pessoas que vão buscá-lo, né, em inspiração, e ele vai dizer: o base de tudo é a oração, porque sem oração não há experiência de Deus. Ele vai buscar uma interioridade, mas que não é fora da realidade. Uma interioridade para buscar viver bem o dia a dia, para viver bem, buscar lutar contra as tentações, ter uma vida produtiva, nunca perder de vista a vida cotidiana. É uma oração encarnada. Compreender que a vida é feita de oração para ser bem vivida. Porque ele diz: sem oração não tem experiência de Deus. E sem experiência de Deus eu não me encontro, né? Vamos dizer assim. E ele diz, né, que o Senhor vem sempre ao nosso encontro. A gente precisa dessa oração para estar também. Umas frases interessantes, né? Que ele diz: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. E aí tem aquela famosa frase dele: ora e trabalha, né? A oração e o trabalho formam uma simbiose, vamos dizer assim, é uma unidade, porque como ele diz também, o ócio é inimigo da alma. Então, o ócio é o inimigo. Então, a oração e o trabalho. Então, o monge é chamado
a viver um determinado tempo, determinadas horas do dia em oração, meditação da palavra, mas também determinadas horas no trabalho manual. Então tem que ter essa união da oração e o trabalho. Isso é uma das máximas, né, vamos dizer assim, de São Bento. Como eu disse, quem escreveu a sua biografia foi o grande Papa São Gregório Magno, que deixa para nós esses ensinamentos de São Bento e relata também inúmeros milagres. Deus agiu, escancarou-se através de São Bento. Um dos milagres mais conhecidos é quando ele parte, né, um cálice que ele abençoa. Como é que foi isso? Alguns monges convidaram São Bento para assumir, né, como superior daquele mosteiro. E ele diz: olha, não dá para eu ir para aí não, porque vocês têm uma vida muito diferente, muito relaxada, sem muita disciplina. E eles não, porque ele já era famoso e queriam porque queriam. Então ele acabou indo. E quando ele começa a botar ordem na casa, quando ele pudesse, né, exigir uma fidelidade nas regras, eles se rebelam e não têm coragem de dizer para ele que se rebelaram, né, que não queriam mais que ele estivesse lá. E aí envenenam o vinho que ele ia tomar na refeição. Então, quando ele dá, né, abençoa o cálice onde ele ia beber aquele vinho, o cálice se parte e derrama sobre a mesa o vinho envenenado. Então aí ele, né, vai falar: por que fizeram isso? Me chamaram e não tem como, né? E não tem, eu não tinha que estar aqui. Por que fizeram isso? E aí ele se despede e vai embora. Né? Outro mosteiro, porque como ele fala para os monges rebeldes: procure vós um pai consoante com sua vida. Não sou eu. Eu quero uma vida em Deus. Um outro milagre também muito conhecido dele, né? O corvo que ele alimentava. Ele tinha um corvo que todo dia ele alimentava com um pedaço de pão. E também tinha uma pessoa que tinha muita inveja dele. E aí começou a caluniá-lo, começou a falar mal dele. E quando viu que essas calúnias, isso aí não estava resolvendo, o que é que faz? Manda um pão para ele em sinal de paz. E nesse pão existia veneno. E aí o São Bento, quando recebe o pão, ele sente, né, a presença do mal naquele alimento, ele levanta a mão e oferece para o corvo. Mas o corvo não aceita. Aí ele fala: em nome de Jesus, pega esse pão e leva para onde ele não vai fazer mal a ninguém. E aí o corvo vai pegar o pão, entendeu? E leva, depois volta, né? E ele dá um pão para o corvo e o corvo, o segundo pão, o corvo come. Quer dizer, também o corvo viu que o pão era envenenado e obedeceu a ordem dele para desfazê-lo. Então a gente vê que era um homem onde Deus agia, né? Deus agia de uma forma muito clara. Tem sempre, né, os milagres que a gente vai. Tem um que eu gosto muito, né, do dom de sentir o pensamento do outro. Tinha um monge que estava com ele e esse monge era filho de um alto funcionário. E uma das funções desse monge, né, era ficar segurando o candeeiro durante a refeição. E aí, durante a refeição de São Bento, né, São Bento comendo junto com os outros, ele começa com seus pensamentos. Eu, né, servindo enquanto eles comem, né? Eu sou filho de um grande, né, uma pessoa famosa, uma pessoa importante, e fico aqui segurando a luz, pregando esse serviço, um serviçozinho, né, desmerecedor da minha pessoa. Não falou nada, só pensou. E o São Bento comendo. Aí o São Bento olhou para ele e falou: faz o sinal da cruz, irmão, sobre o teu coração. O que você está pensando? Faz o sinal da cruz sobre o teu coração. O pessoal que estava comendo não entendeu nada.
Mas aí ele faz o sinal da cruz e depois, interrogado pelos irmãos por que São Bento tinha mandado ele fazer o sinal da cruz, ele confessa: naquele momento eu estava tendo pensamentos orgulhosos. Então, esse é o grande São Bento, né? Que a gente vê como ele logo viu o sentimento ruim entrando no coração daquele monge, faz o sinal da cruz sobre o seu coração. Fica pra gente, quando você está com um pensamento ruim, um pensamento que você sabe que não é de Deus, que é uma tentação na sua vida, faz o sinal da cruz sobre o seu coração. Tem uma história também interessante, os monges estavam trabalhando na construção do mosteiro, né? E tinha uma pedra muito grande que ninguém conseguia levantar. E essa pedra parou a obra, porque ninguém conseguia levantar, não podia ir para frente. E aí eles foram conversar com São Bento. Aí ele falou: vai lá e pega e tira aquela pedra. Então ele fez uma oração enquanto eles iam. Quando eles chegaram lá, levantaram a pedra, parecia que era papel, pela força da oração. O tonel de azeite também, né? Enquanto estava faltando azeite, foram reclamar com ele, ele começou a rezar. E daqui a pouco vieram correndo contar para ele que o tonel estava transbordando de azeite. Na medida que ele rezava, ia borbulhando, ia brotando azeite no tonel. Então a gente vê, né, grandes momentos, né, onde a oração do São Bento acontece grandes milagres, porque homem de muita fé e Deus realizou. E aí, por quê? Porque era o grande, humilde. A grandeza dele estava na humildade, que como diz ele, né? O primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. E ele era esse homem obediente. Devemos acautelar-nos contra o mau desejo, porque a morte foi colocada à porta do prazer. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com os desejos errados. E chega para nós, né, a medalha de São Bento. Todos nós temos conhecimento, já vimos, possuímos essa medalha. A gente tem sempre que ter em mente, nenhuma medalha é amuleto, nenhuma medalha, nenhum tipo de... é alguma, vamos dizer, uma armadura contra o mal por si mesma, mas pela maneira como nós carregamos, como nós usamos. Então, se é uma medalha para me proteger, tem que me fazer rezar, tem que me fazer estar em oração. Então, a medalha de São Bento, que todos conhecem, ou quem não conhece pode procurar, do lado ela tem a imagem de São Bento, né, segurando as regras, o seu livro de regras e uma cruz, e abaixo nós vamos ver, né, esses dois milagres que eu narrei. De um lado tem o pão, né, com o corvo, e do outro um cálice com uma serpente, né, para lembrar o cálice envenenado e o corvo que carregou o pão também, que estava envenenado. E em volta temos aquelas letras e algumas frases em latim que fazem, né, menção a algumas orações. Primeiro tem uma que nos diz: sejamos confortados pela presença de São Bento na hora de nossa morte. Uma outra oração que está, né, vamos dizer assim, escondida através daquelas letras, seja: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Tem a palavra paz, pax, né, para lembrar paz, ou aquela JHS, né, representando Jesus, Salvador dos homens. E do final: retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Então, é uma grande frase da oração de São Bento que chega para nós também. São Bento morreu aos 63 anos, né? Segundo alguns estudos, algumas coisas assim, morreu em abril, mas a gente celebra São Bento em 11 de julho, né? É o dia que foi feita a transladação das suas relíquias, por isso 11 de julho, mas ele morreu em abril.
mas deixa para nós esses grandes ensinamentos. Ensinamento de orar, trabalhar, ser humilde e conformar com Cristo, ser sempre fiel a Jesus nos seus ensinamentos e na sua vida.